Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, primeiramente vamos dar uma olhada nos conteúdos que você já estudou, porque em breve seu professor trará novidades para você. O nosso assunto de hoje é consumo dos recursos hídricos brasileiros, ou, se você achar melhor para a pesquisa, pode também dizer uso dos recursos hídricos no Brasil. Vamos lá, então? O Brasil, por sua dimensão e localização, possui posição privilegiada quanto à disponibilidade de recursos hídricos. É o país com maior quantidade de recursos hídricos endógenos, ou seja, gerados por precipitações atmosféricas sobre seu território, tanto na superfície quanto subterrâneo. Já nós vamos ver sobre essa questão da superfície quanto subterrâneo. Mas dá uma olhadinha com bem cautela na tela aí para você ver os países mais ricos em água. O Brasil está em primeiro lugar, seguido por Rússia, depois Canadá, em seguido pela Indonésia e depois pela China. E olha só, as 12 regiões hidrográficas brasileiras, que é importante depois você dar uma congelada nessa imagem para você poder visualizar quais são elas. E aí tem o destaque da bacia hidrográfica amazônica, uma das maiores. Então depois você dá uma estudada que é muito interessante. A fonte disso é a Agência Nacional de Águas. Tem um conteúdo bastante importante para você aprender. Então, a água doce superficial, o país dispõe de 12% da água doce do mundo. Isso, porém, não garante abastecimento a todas as regiões, porque a distribuição do recurso pelo território não é equilibrada. Já eu vou mostrar isso no mapa para vocês. A maior concentração de águas superficiais, 81%, está na bacia amazônica, que abriga cerca de 9% da população. Assim, 91% dos habitantes dependem de outras bacias. Então dá uma olhada nesse mapa aí na parte norte, na região amazônica, que nós temos 86%, por isso ele diz cerca de 9% da população apenas, dos 100% da população brasileira, sendo que 68% das águas estão contidas aí. Aí quando olhamos para o laranja, na região nordeste, 27,6% da população brasileira está aí. No entanto, há apenas 3% de água para dar conta de toda a contingente de população na região Nordeste. Então isso vai explicar porque em certos lugares do Brasil, em alguns momentos, principalmente em períodos de estiagem, a população sofre bastante, tratando-se de abastecimento de água para a população ali na torneira, ok? Quanto à água doce subterrânea, a reserva subterrânea potencial explotável no Brasil, ou seja, disponibilidade hídrica subterrânea, é de 11.430 metros por segundo. As águas subterrâneas abastecem, olha o detalhe, 39% dos municípios brasileiros. Então, olha só, mas olha esse detalhe aqui que você não pode passar batido. Além da desproporcionalidade da distribuição de água no país, olha só, ainda existe o problema do desperdício. De cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 62 litros são consumidos e os 32 restantes são perdidos. As perdas ocorrem devido a vazamento, ligações irregulares, o gato, né? Falta de medição ou medição incorreta e roubos. Então nós temos aí a perda de água, um estudo que aponta que de 2014 até 2018, o desperdício de água tem crescido substancialmente em percentual. Isso significa o quê? Esse desperdício representa 6,5 bilhões de metros cúbicos de desperdício, ou seja, 7,1 mil piscinas olímpicas por dia, ou equivalente a 2,3 bilhões de prejuízo. E aí eu queria fazer um destaque aqui
que nós vimos agora há pouco aquela imagem que na região amazônica nós somos a minoria, mas nós temos a maior parte da água disponível. Por outro lado, significa dizer que quando temos muito, se desperdiça muito. Isso é uma realidade em muitos bairros e muitas casas que as pessoas deixam a água derramar abundantemente na caixa d'água ou aproveita a água potável da torneira para estar lavando calçada, carro. Então, onde se tem muito, se gasta muito. Se você faz uma festinha com muita carne, se desperdiça muita carne, se come só um pedacinho e joga fora. Muita bebida, bebe um pouco e joga o resto fora. Assim funciona. Enquanto que nos lugares que tem menos esse recurso, as pessoas conseguem utilizar, potencializar bastante o que tem, como o caso do Nordeste, que um pote d'água dá para muita gente se banhar na casa e, além do mais, ainda fazer o alimento. Assim como no continente africano ou qualquer outro lugar do mundo que há escassez de água. E olha só esse detalhe dessa figura aí. Em Roraima é o lugar do Brasil que você tem o maior desperdício de água, com 73%, e São Paulo, 34%. E aí nós temos um gráfico que mostra os setores que consomem água. E aí, nesse ciclo, nós temos a agricultura, com a irrigação 72%, a pecuária 11%, consumo urbano 9%, indústria 7% e consumo rural 1%. Agora olha o detalhe nessas colunas, dessas barras. Olha o que diz aí. Um cafezinho apenas, ele consome 130 litros até chegar ao cafezinho. 1 quilo de milho, 1.220 litros de água. 1 quilo de soja, 2.145 litros. 1 quilo de carne precisa de 4.330 litros. 1 quilo de carne suína, 5.990 litros, lembrando que o que eu falei anteriormente era de aves, ok? E o bovino, 1 quilo de carne, precisa de 15.400 litros para você obter 1 quilo de carne, beleza? E aí, olha só, a irrigação, de acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, no Brasil, a irrigação é responsável pelo maior consumo de água, onde são irrigáveis aproximadamente 29,6 milhões de hectares de terra, ok? E aí, vale destacar que as culturas que mais utilizam irrigação são a cana-de-açúcar, arroz, soja, milho, feijão, laranja, café, cebola, melancia, algodão e trigo. Quanto à pecuária, segundo dados do relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas, ANA, o uso animal, que aí pode ser boi, pode ser qualquer outro animal, por isso que diz uso animal, a ovelha, a cabra, é a segunda finalidade mais intensiva em termos de consumo da água no Brasil. São 11,6% dos recursos hídricos consumidos apenas atrás da irrigação. Esses dados nós já vimos naquele quadro anterior, então vamos seguir em frente. Uso urbano. Os usos urbanos são compreendidos pelo sistema de abastecimento de água doméstico, comercial, público ou industrial. O setor responsável pela administração é o saneamento, que além de ser responsável pelo abastecimento, tem responsabilidade de recolher o esgoto doméstico. Aí tem essa nossa pizza aí, esse gráfico de pizza que eu queria que você olhasse com detalhe. Olha só, como usamos a água em casa? Olha só, vaso sanitário de laranja 24%, chuveiro de cinza 20%, torneira de amarelo 19%, lava-roupa de azul 17%, perdas desse consumo de água 12% e outras formas 8%. Aí temos que levar em consideração também que o abastecimento precário penaliza os mais pobres. No Brasil, 12 milhões de pessoas não têm água tratada e encanada em casa. Outros 64 milhões recebem água de forma precária, ou seja, sem segurança sanitária ou em quantidade insuficiente para proteção à saúde.
Quanto ao uso industrial, a água na indústria tem um papel importantíssimo na produção, que devido às variações químicas do elemento água, há várias aplicações no uso da indústria, como matérias-primas, reagentes, solventes, utilização na lavagem de gases e sólidos, dentre outros. Então, temos o caso de uma lavagem de sólidos aí, que é o caso de um frigorífico de pescado. Então, está fazendo a limpeza e higienização de peixe. Então, não só o peixe, mas vários outros produtos que é essencial o uso de água, seja para os alimentos ou até mesmo para a refrigeração das máquinas, do maquinário de uma indústria. E aí entramos no nosso exercitando. Presta bem atenção na questão. As alternativas abaixo são compostas por alternativas e formas de preservação e redução do desperdício de água, exceto, ou seja, menos, letra A, aproveitamento das águas das chuvas. Letra B, diminuir o consumo de produtos que utilizam muita água em sua produção. Letra C, não poluir os rios e cursos d'água. Letra D, não destruir matas ciliares e de galeria. E letra E, substituir hidrelétricas por termoelétrica. Termoelétrica que usa o óleo diesel para poder as máquinas funcionarem. Então, qual dessas alternativas são compostas por alternativas de forma a preservar e reduzir o desperdício de água? Fez a sua escolha? Se você disse que a letra correta é a letra E, tá certo, muito bem. Substituir hidrelétrica, que é a utilização de uma fonte de energia renovável, por termoelétrica, não ajuda em nada na preservação e na redução de desperdício, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!